Amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria e que santo privilégio poder reunir-nos hoje à noite na comunhão dos santos para assim adorar o nosso Deus na beleza de sua santidade. Se há uma das visões mais magníficas nesta terra, é exatamente a visão de ver a igreja cantando e adorando ao Senhor. Meus irmãos, quero convidar a todos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo número 5. Mateus 5. Nós vamos ler apenas um versículo. O versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vou repetir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, porque Tu és Deus bondoso, clemente, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de benignidade. E é na Tua presença, Senhor, que nós estamos postos para ouvir a Tua palavra hoje à noite. Deus, te peço, encarecidamente, fala aos nossos corações, fala às nossas almas, ministra ao nosso ser. Vem de profundo encontro, ó Deus, ao nosso espírito e converte-nos a Ti. Que saiamos daqui, Senhor Deus, transformados, impactados, mudados pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor Deus, não apenas para a minha vida, mas para a vida de todos os meus irmãos e de todos aqueles que nos visitam hoje à noite. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Amém. Meus amados irmãos, a cada momento que vivo da fé cristã, obtenho mais convicção de que cristianismo bíblico não é somente uma questão de intelecto, conhecimento, erudição, dogmas ou entendimento. Mas antes e em última análise, é uma condição do coração. O Evangelho de Cristo interessa-se pelo estado do coração. A ênfase do Evangelho recai sobre o coração. A bem-aventurança que lemos do Sermão do Monte hoje à noite nos dá conta dessa verdade evangélica que permeia todo o lastro escriturístico. Quando Jesus proferiu seu poderoso Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 8, o alvo era o de gerar um povo cuja justiça excedesse em muito a dos escribas e fariseus de sua época. Você pode ver isso no versículo número 20 do capítulo 5. Isto porque os fariseus e os escribas, os doutores da lei, conseguiram diminuir, rebaixar o elevado conceito bíblico de vida com Deus, de santidade, a uma mera condição de comportamento ético e social, externo, de mera conduta pública. Na teologia do fariseu, o coração, o íntimo, não era relevante, não importava. O que importava para o fariseu eram os atos em si, sendo que esta mensagem não correspondia fielmente ao que a lei propunha. Os fariseus eram peritos em tomar a letra da lei e jogar fora o espírito da lei. Então Jesus chega com a genuína mensagem da lei, sem subtrair um i ou um tio, conforme está escrito no verso 19, quebrando ao meio toda a interpretação e ensino dos fariseus, dizendo que o que mais conta para Deus não é, por exemplo,
o ato de matar o irmão, ou de matar o próximo, e sim de odiar o próximo. Jesus chega falando que não é o ato do adultério em si, por exemplo, mas o coração desejar adulterar. Os fariseus ensinavam que não devemos adulterar, mas eles paravam aí. Eles diziam que a gente não deve matar, mas eles paravam aí, deixando de atingir o âmago da questão. O interesse deles era em limpar o exterior de copos e vasos, mas ignoravam o interior. Se olhássemos para um fariseu, ele parecia perfeito por fora, mas por dentro ele estava tomado de cobiça e de iniquidade. Eles se preocupavam com as externalidades da religião, contudo olvidavam-se da essência da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Era típico do fariseu ficarem poldando as folhas, enquanto Jesus trabalhava na raiz das árvores. Então, fazer com que a justiça dos discípulos excedesse em muito a dos escribas e fariseus, para Jesus significava lavar, despoluir, limpar o coração deles com a verdadeira mensagem do Evangelho. Se existe algo que polui o coração da gente, eu vou falar isso mais à frente com mais profundidade, se existe algo que suja, que macula, que prejudica o coração da gente, é uma mensagem falsa em nome de Deus. São pregações mentirosas em nome de Deus. Isso suja o nosso coração. Todo o Sermão do Monte, portanto, consiste no esforço de higienizar o coração do cristão de entulhos e lixos que foram despejados lá dentro pelos maus ensinos sobre como viver com Deus, como lidar com o pecado e como ser santo neste mundo. Quando, por exemplo, Jesus fala sobre amar o inimigo, dar a outra face, andar mais uma milha, isso significa lavar o coração sujo de vingança. Por que Jesus tem tanto interesse em despoluir, limpar o coração do homem? Por quê? Porque ele sabe que não há religião genuína e ortodoxa por parte de homem algum, se o seu coração não estiver límpido, não estiver puro e completamente envolvido na causa de Deus. O Evangelho começa pelo coração, dizia o Dr. Martin Lloyd Jones. No cristianismo, o coração ele é muito visado e visitado por Deus. O coração é a fonte de toda a nossa personalidade. E Deus se interessa por todo o homem e não somente por uma parte do homem. O coração, para quem não sabe, ele não é meramente a sede de nossos afetos e emoção. Ele é mais que isso. Ele inclui mente, inclui volição, vontade e inclui emoções. Ou seja, o coração é a junção da mente, da volição e da emoção. Ele funciona da seguinte forma: a mente codifica uma mensagem, isso nos leva a agir, e agindo a gente sente emoção. Isso é o âmago do homem. Este argumento revela, irmãos, que o cristianismo ele considera e alcança o homem em sua totalidade, na mente, na vontade e nas emoções. Por exemplo, Romanos 6,17, Paulo diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Veja, obedeceram de coração, emoção, a forma de doutrina, intelecto, a que foram entregues, a vontade. Eles receberam aquela forma de doutrina. Então veja, todo homem, sua mente, emoções e vontade são libertados da tirania do pecado.
O evangelho lhe alcança por inteiro, por completo, não deixa nada de fora. Isso é o coração, todo homem, e é ele que deve estar limpo perante Deus, aos olhos de Deus. O bispo anglicano J.C. Ryle disse o seguinte: o coração é o próprio homem. Mais uma vez, citando o Dr. Lloyd Jones, ele disse: bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície, mas no próprio âmago de seus seres, na fonte de onde emanam todas as suas atividades. Em Provérbios 4:23, o sábio escreveu: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, é no coração que o mal ou o bem são engendrados. E dali se segue tudo o que acontece. Por essa razão, Deus dá tanta importância ao coração do homem. Quando Deus olha para nós, para onde você acha que Deus olha primeiro? A Bíblia Sagrada diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Davi foi à casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel, e passava-se os filhos de Jessé, cada um mais forte, mais bonito que o outro. Então Davi se abestalhava e ficava dizendo: é esse, é esse, é esse e é esse. Então Deus repreendeu Samuel dizendo as seguintes palavras. Vocês lembram? Venha comigo rapidinho no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, 16. Verso de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Falando do irmão de Davi, Eliabe. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Deus olha para você, o primeiro lugar para onde Ele olha é o seu coração. Pois bem, existem algumas verdades sobre o coração reveladas nas Escrituras que é necessário saudarmos saber a fim de termos um coração bem-aventurado. A Bíblia nos orienta a conhecer alguns fatos relacionados ao coração. Em primeiro lugar, o primeiro fato relacionado ao coração é que o coração humano é cheio de armadilhas. Cheio de armadilhas. A Bíblia Sagrada diz que o coração do homem é carregado desses perigos, desses lugares escorregadios. O coração, segundo a Escritura, é o manancial de onde flui todos os nossos problemas, para você ter uma ideia. De onde é que flui todos os nossos problemas? Venha comigo rapidinho para Marcos, capítulo número 7, por favor. Marcos, capítulo número 7. Veja de onde flui todos os nossos problemas, inclusive como raça humana, de um modo geral. Marcos 7, versos de número 21 a 23, diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Perceba, aqui está a resposta para todos os problemas da humanidade. O coração. Vem daí. Muitos pensam que em nossos dias o nosso problema está no meio ambiente degradado. Se tão somente lutássemos mais pelo meio ambiente, pelas árvores da Amazônia, pelos micos leões dourados, pelas baleias do Pacífico ou pelos cangurus da Austrália, tudo estaria bem e resolvido. O nosso problema, dizem os ambientalistas, é o meio ambiente degradado. Outros se arrojam em dizer que todo o problema da humanidade é a pobreza, é a fome, é a miséria. Inclusive, esta é a espinha dorsal da teologia da libertação. Se tão somente houvesse uma melhor distribuição de renda,
saneamento básico, policiamento, um sistema melhor de saúde que funcionasse, presídios que recuperassem os infratores, quem sabe, tudo poderia ser um paraíso na sociedade. O problema, dizem eles, é que a pobreza gera desgraças infindáveis e param por aí no seu discurso. Outros concluem dizendo que não, o problema da raça humana não é o meio ambiente nem a pobreza, o problema é a falta de educação. Se tão somente dermos às pessoas a educação necessária para elas tocarem a vida, tudo melhorará automaticamente. Pois só há pobreza e desgastes do meio ambiente porque falta educação. Se tivermos educação, saberemos então distribuir justamente a renda per capita e preservar assim o meio ambiente. Será? Bem, tudo isso são problemas sim e terríveis, mas nem de longe tocam de fato a causa de toda sorte de males, as quais nós experimentamos como sociedade. Tudo isso, na verdade, são consequências, não são a causa. Nós prognosticamos a cura da doença sem diagnosticar a causa. Ouça, a fonte de toda a calamidade que existe na face da terra não é a degradação do meio ambiente, nem a pobreza, nem a falta de educação. A fonte de tudo que não presta nessa terra é o coração do homem. O coração do homem. Jesus disse, porque do coração procedem todas estas coisas. É do coração que vem. Antes de Deus mandar o dilúvio sobre a terra, Deus disse o seguinte para Noé. Vocês lembram? Venha comigo rapidinho para Gênesis, capítulo número 6, por favor. Gênesis 6. Gênesis, capítulo número 6. Verso de número 5 e depois o verso de número 13. Gênesis 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Agora veja o verso 13. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Muito bem. Vem o dilúvio, destrói a maior parte da raça humana, sobram poucos seres humanos para contar a história. Sobra Noé. Então a gente pode até pensar, bem, se Noé sobrou, significa que a humanidade agora daqui para frente vai ser diferente. Por quê? Porque o coração dele é limpo. Porque o coração dele é tranquilo, então tudo estará bem. Mas sabe o que foi que Deus disse depois do dilúvio? Deus disse as seguintes palavras, veja no capítulo 8, verso 20 e 21. Depois do dilúvio, olha o que Deus diz a respeito da nossa raça. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. A mesma coisa que ele disse lá no 6:5, ele está dizendo novamente aqui. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Bem, pergunto, por que Deus falou isso a respeito do homem? Porque é isso, de fato, que o homem é em seu íntimo. Corrupto, pecador, sujo, torpe. É uma questão, meus irmãos, de natureza, de essência. De essência. Quando Deus chamou Isaías para servi-lo, Isaías tinha tanta consciência dessa essência, dessa natureza caída, que ele disse em Isaías 6:5, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Então perguntamos, por que Isaías se considera um homem perdido? Porque ele sabe que seu coração é sujo. Deus disse através do profeta Jeremias que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Jeremias 17:9. Vocês devem lembrar que quando Jesus chamou Pedro para segui-lo, operando o milagre da pesca maravilhosa, Pedro se lança aos pés de Cristo, em Lucas capítulo 5, versículo 8, e diz o seguinte: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então perguntamos, por que você é pecador, Pedro? Pedro responde, porque não posso negar que meu coração é sujo. Parafraseando é isso. Paulo disse a respeito de si mesmo, em Romanos 7:24, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, se Paulo dissesse isso hoje, no círculo evangélico moderno, se Paulo escrevesse a respeito de si mesmo hoje, nesse círculo evangélico moderno, pomposo, nesse círculo gente boa de evangélicos, ele iria ouvir de pronto o seguinte: não diga isso, Paulo. Não fale isso a respeito de si mesmo. As palavras têm poder. Não traga maldição sobre a sua vida. Diga palavras de bênção. Diga palavras de vitória, que você é feliz. Profetize bênção. Não diga que você é um homem miserável. Mas não foi isso que Paulo fez. Ele disse que era infeliz. Se você vê no termo, em Romanos 7:24, o termo desventurado é miserável. Por quê? Por que será que Paulo se considerava um homem miserável? Será porque ele era pobre e não tinha um carro do ano? Será porque ele não tinha uma bela mansão na praia? Será porque ele não tinha uma gorda conta bancária? Será porque ele não tinha uma boa profissão que lhe proporcionasse honra secular? Por que, Paulo, que você diz que é miserável, desventurado? Por quê? Será porque ele não desfrutava do prestígio e status social entre os socialites e as rodas intelectuais da época? Será que é porque ele não era famoso nas redes sociais, não tinha muito likes, não tinha muitos seguidores? Não! Qual é a resposta? Ele mesmo dá. Venha comigo para o Romanos capítulo número 7, por favor. Romanos 7. Versos de número 18 e 19. Romanos 7, versos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quando Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, em outras palavras, ele está dizendo, porque eu sei que meu coração é cheio de armadilhas, é sujo, é perigoso. Em suas lamentações sobre a causa do mal que estava destruindo Israel, Jeremias disse o seguinte no capítulo 3, versículo 39, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, queixe-se cada um das sujeiras e das armadilhas de seus próprios corações. E queixar-se do próprio coração é honestamente perguntar, por que razão os casamentos se acabam? Queixar-se do próprio coração é honestamente perguntar, por que tantos pais de família estão mergulhados no álcool, nas drogas, nos roubos, nos vícios? Queixar-se do próprio coração é perguntar, por que os relacionamentos familiares estão cada vez mais frágeis, se estragando? Por que razão os amigos traem uns aos outros? Por que se mata o próximo com tanta facilidade hoje em dia? Como se a vida humana fosse a vida de um inseto. Por que razão há tanta corrupção na política nacional? Por que será que muitos desprezam Deus, a igreja, a Bíblia Sagrada? Por que será que a pobreza assola as nações mais humildes? Por que será que falta educação nas escolas e a ignorância é tão absurda no Brasil? Por que será que o caos da violência
dos assaltos, do tráfico de drogas, é tão crescente no mundo inteiro. Quais as causas das guerras internacionais? O que será? Só há uma resposta, irmãos. E esta é a que a Bíblia Sagrada nos dá. Coração humano perigoso, sujo, maligno, torpe, pecaminoso, corrompido no pecado. Não é verdade a velha e maldita ideia pelagiana de que o homem nasce com um coração neutro, sem maldade ou bondade alguma, e que ele vai conhecendo isso ao longo do tempo. Se seu professor lá na universidade disse, seguindo a filosofia de John Locke, que o homem nasce como uma tábula rasa, como um papel em branco, então tudo vai sendo construído ao longo da vida, isso é mentira. O homem já nasce por si só com o coração inclinado para o mal, para o pecado. Para o pecado. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada não mente, de que no Salmo 51, versículo 5, Davi dizendo a respeito de si mesmo, e isso nós podemos trazer a respeito de todos os homens: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu pergunto, há alguém aqui que nasceu de um modo diferente de Davi? Só 2 homens nasceram na existência diferentes de Davi: Adão e Cristo. Só esses 2. Todos os demais nasceram iguais a Davi. Romanos 3, versículo 10 está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há nenhum que faça o bem, nenhum sequer, pois todos pecaram. Versículo número 23 de Romanos 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, se este é o conceito que as Escrituras têm de todos os homens, logo todos os homens nascem com o coração cheio de sujidades, malignidades e corrupção, cheio de armadilhas. Como isso nos humilha, irmãos? Como isso nos humilha? Jonathan Edwards dizia o seguinte: a evidência do porquê sou pecador é porque eu peco. A maior evidência do porquê sou pecador é porque eu peco. Mas talvez você possa dizer para mim hoje à noite: pastor, como o senhor ousa dizer que meu coração é sujo? Eu sou um homem bom, um marido responsável, um pai de família responsável, só vivo do trabalho para a casa e vice-versa. Não bebo, não fumo, não mato, não roubo, sou honesto em meus negócios. Como você pode me provar que sou um homem cujo coração é sujo e pecaminoso? É muito simples. É muito simples. Responda fielmente a você mesmo as seguintes perguntas que eu vou fazer. Veja se você é um homem de coração sujo ou não, uma mulher de coração sujo ou não. Você teria coragem de expor tudo o que você pensou nas últimas 24 horas em um telão como esse daqui, para todos verem? Você já mentiu alguma vez na vida? Já fofocou da vida alheia alguma vez na vida? Já desobedeceu pai e mãe? Já maltratou seus empregados alguma vez? Já comprou fiado alguma vez na existência e não pagou? Já desrespeitou a autoridade do seu marido alguma vez? Você já humilhou a sua esposa alguma vez? Já a desrespeitou? Já desonrou seu pai e sua mãe? Pergunto. Pergunta de 5ª série. Você já colou na sala de aula alguma vez? Já falou mal de sua sogra? Ou pensou? Qual é a sua resposta? Qualquer sim de nossa parte nessas questões revela as sujeiras de nosso próprio
coração, as armadilhas. Portanto, querido irmão, as armadilhas do nosso coração que a Bíblia nos expõe, precisa ser uma realidade patente aos nossos olhos. Não podemos nos olvidar dessa realidade. Por isso que eu trouxe essa realidade como nosso primeiro ponto, para mostrar que o nosso coração é cheio de armadilha. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. O coração humano, por ser cheio de armadilha, obviamente, precisa ser vigiado. Vigiado. A gente já viu que ele é perigoso. Se ele é perigoso, o que vamos fazer com ele? Deixá-lo à solta? Deixá-lo andando, fazendo tudo o que ele quer? Of course que não. A questão não é apenas ter um coração limpo, mas mantê-lo sempre limpo. Lutero dizia o seguinte: tenho mais medo de meu próprio coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. Alguém disse: o coração prova de sua própria amargura. O coração prova de sua própria amargura. Santo Agostinho disse que quando Deus falou a Adão que cultivasse e guardasse o jardim, Adão tinha que guardar o jardim do próprio Adão. Ou seja, dos perigos que seu coração seria exposto e cairia. Vamos ler alguns textos bíblicos, para não ficar nas minhas palavras apenas. Abra sua Bíblia em Provérbios 4, por favor. Provérbios 4. Provérbios 4. Verso de número 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Por que, Salomão? E ele responde: porque dele procedem as fontes da vida. Guarde bem o seu coração. Agora vá para Lucas, capítulo número 21, por favor. Lucas 21. Verso de número 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para que aquele dia que é exatamente o dia do juízo, não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Tenha cuidado com o seu coração. Agora vá para Hebreus, capítulo número 3, por favor. Hebreus 3. Hebreus 3. Versículo de número 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Note, coração sobrecarregado e incrédulo é coração sujo. E coração sujo é coração perigoso, que mata. Por todas as páginas da Bíblia Sagrada, nós somos advertidos a vigiar o nosso coração. Por que a gente deve vigiar o nosso coração? Por quê? Por que a gente deve guardar e ter cuidado com ele? Por quê? Permita-me responder essa pergunta com um pouco de história do descobrimento do Brasil. 22 de abril de 1500. Quando a armada de Pedro Álvares Cabral aportou em terras brasileiras, Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada, escreveu uma carta ao rei Dom Manuel relatando a beleza do lugar. E nessa carta ele disse as seguintes palavras, abre aspas: nesta terra, tudo o que se planta, dá. Fecha aspas. Pois bem, assim é o nosso coração. Tudo o que se planta, dá. Na parábola do trigo e do joio, diz que o fazendeiro semeou boa semente de trigo no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio e retirou-se. E quando cresceu a plantação, lá estava o trigo e o joio juntos, misturados e miscuídos.
É assim que o diabo trabalha. Ele sabe que nosso coração, tudo que ele plantar ali, que ele jogar ali dentro, vai florescer. Vai dar. Então, quando a gente dorme, quando a gente não vigia o nosso coração, ele vem e semeia sementes malignas na terra da nossa alma. Há muitos corações que estão repletos de sementes malignas por não vigiarem, por não despertarem do sono espiritual, que estão dormindo profundamente. Profundamente. Não se engane, meu amigo. Se você não cuidar do seu coração, o diabo cuidará. Se você não vigiar o seu coração, o diabo atacará. Ele pegará você dormindo, ele não medirá esforços para poluir, para sujar, para fazer do seu coração o lixão da sua alma. O lixão da sua existência, com pecados torpes e vis, malignos. Pastor, quando é que eu não vigio o meu coração? Quando é que eu não estou vigiando o meu coração? Eis algumas respostas. Quando não leio e estudo a palavra de Deus. Quando não vivo em oração constante. Quando não ando no espírito e sim na carne. Quando dou ouvidos a conversas caluniosas contra alguém. Quando assisto ou leio o que a Bíblia Sagrada não aprova. Quando ando com pessoas que não me edificam espiritualmente, mas me afastam de Deus, me levam para longe de Deus. Quando é que eu não vigio o meu coração, pastor? Quando me torno crente domingueiro e esporádico. Quando abro mão do domingo na casa do Senhor para ir ao shopping, ao cinema, ao teatro. Quando é que eu não vigio o meu coração? Quando ando em lugares que são recheados de tentações pecaminosas e perigosas. Quando almejo coisas que a palavra de Deus condena absolutamente. Ou seja, quando faço alguma dessas coisas, estou expondo meu coração a perigos espirituais que lhe deixarão poluídos no lamaçal do pecado. Poluídos. Portanto, queridos irmãos, são desses perigos e sujeiras que devemos preservar o nosso coração. Bem-aventurados são os limpos de coração, diz o texto que nós lemos. Pergunto, como está o seu coração? Limpo ou sujo? Se você fosse se apresentar hoje diante do Senhor, apresentar seu coração diante da face de Cristo, como estaria seu coração? Limpo ou sujo? Pastor, isso é desesperador o que o senhor está falando aí. E como é que a gente então pode limpar o coração? Como é que a gente pode limpar o nosso coração? Eu tenho uma notícia boa e ruim, se é que eu posso colocar assim. Eu vou começar pela notícia ruim. É que você não pode limpar seu coração. Você não pode. Primeiramente, devemos entender que a bem-aventurança que nós lemos no começo, ela é a descrição do coração de um homem crente nascido de novo. Ele creu no Evangelho e se tornou este bem-aventurado. Isso significa que ninguém pode alcançar esta pureza de coração por si só. É puro engano pensar que você pode limpar seu coração do pecado com suas próprias habilidades, com seu dinheiro, com as suas artes, seja lá com o que for, com as suas mentiras. Isso é impossível. O coração limpo que esta bem-aventurança se refere é o coração que foi regenerado por Deus. Limpo pela palavra da verdade e lavado pela regeneração do Espírito Santo. Ninguém pode se fazer cristão a si mesmo. Não é uma fórmula mágica espiritual que eu repito 3 vezes e me torno cristão. Não. Provérbios 20, versículo 9 diz: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Jeremias 13, 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas?
Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Em outras palavras, se Deus não começar esta obra em nós, não podemos fazer nada por nós. Todavia, louvado seja o seu santo e glorioso nome, porque Ele tem feito isso ao longo das eras. Ele veio para nos salvar exatamente segundo o propósito da sua vontade, gerando, fazendo homens e mulheres nascerem de novo no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que começa esta obra de purificação do coração em nós. O Espírito inicia gerando fé em nosso coração, a fim de crermos na palavra de Deus, e assim começar todo o trabalho de purificação do nosso coração pela santificação. Paulo diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que nos compete fazer é, sabendo dessa grande verdade, que toda a limpeza do nosso coração começa com Deus, o que nos compete fazer é orar como Davi orou. Como foi que Davi orou? Davi orou pedindo ao Senhor o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. É isso que nós devemos fazer, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor. John MacArthur vai dizer que há 5 tipos de pureza na Bíblia. Primeiro, pureza primitiva, que é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. Segundo, pureza criada, que é a criação de um ser puro antes da queda. Terceiro, pureza final, que corresponde à glorificação. Quarto, pureza posicional, que é a pureza que temos agora pela justiça de Cristo. E 5, pureza prática, que é a pureza da vida, dos atos, das motivações do coração. Segundo John MacArthur, esta quinta é a pior pureza a ser alcançada neste lado da vida, porque cometemos muitos e muitos fracassos no afã de alcançá-las. Obviamente, irmãos, que ninguém é salvo por essa pureza prática, porque senão nós estaríamos entrando aí na salvação pelas obras. Nós somos definitivamente salvos pela pureza posicional que temos em Cristo, ou seja, pela justificação pela fé. Nós somos salvos por isso. Todavia, ninguém pode relaxar nesse particular, porque a evidência externa de que eu nasci de novo, preste atenção, que essa aqui eu acho a parte mais importante dessa mensagem. Acho não, tenho certeza. A evidência externa de que eu nasci de novo é que meu coração, apesar dos pesares, almejará cada dia mais assemelhar-se com o Senhor em sua santidade, em seu amor e em sua justiça. Ou seja, nós nos absteremos das práticas pecaminosas como evidência de que nascemos de novo. Como evidência de que fomos transformados. Atos capítulo 15, versículo 29 diz: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Segundo aos Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Efésios 4:24, Paulo diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se revista de Cristo. Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Sabe o que é a avareza? A avareza é aquela pessoa que dá tchau com a mão fechada. Que vai daqui do farol do Cabo Branco até a África com a Sonrisal na mão e ela não derrete. É aquele que tem constantemente um escorpião no bolso. 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo disse: abstenham-se de toda forma de mal. Abstenham-se, saiam fora. É assim que viverá aquele que nasceu de novo.
ele batalhará contra a pecaminosidade de sua carne, abstendo-se de tudo o que suja, que mancha e que polui o seu coração. Entretanto, permita-me resumir apenas em 2 ações que podemos ter na higienização espiritual do nosso coração. O que é que eu posso fazer para higienizar meu coração, pastor? Permita-me resumir apenas em 2. Eu poderia falar mais, mas eu vou trazer só 2 por causa do tempo. Primeiro, ler, estudar, meditar, conhecer e decorar as Escrituras. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Leia a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer viver com um coração limpo, meu amigo, minha amiga, você precisa estar em contato com as Escrituras. Com as Escrituras. Com a água de Deus. Precisa ler a Bíblia Sagrada diariamente, precisa meditar nela, a fim de ser santo de verdade, senão você estará só ocupando um banco de igreja, se iludindo, achando que está indo para o céu, quando na verdade está só se enganando, só gerando mais condenação para si mesmo. Segundo lugar, como higienizar o coração? Orar e confessar os nossos pecados a Deus todos os dias. Orar e confessar os nossos pecados a Deus todos os dias. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Confesse e abandone. Lamentações 3, 41 e 42. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Creio eu, queridos irmãos, que se fizermos isso regularmente, como cristãos que anelam um coração limpo, conquistaremos várias e grandes batalhas contra a carne, o mundo e o diabo. E lutando para vencer tais batalhas, nós devemos nos fortalecer nas promessas feitas aos que têm um coração limpo. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Terceiro lugar, o coração humano santificado, ele almeja ver a Deus. O coração humano santificado, ele almeja, ele anseia ver a Deus. Preste atenção. A Bíblia Sagrada, ela honra e louva o homem cujo coração é limpo, prometendo-lhe o desfrute da maior glória e esperança da religião. Qual é a maior glória e esperança da religião? Ver a Deus. Por isso que no versículo 5, volte comigo a Mateus 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Há uma discussão entre os teólogos se a gente vai ver Deus Pai, por exemplo, se a gente não vai ver Deus Pai, Deus do Espírito Santo, ou se a gente vai ver só Jesus, porque Jesus tem forma humana, e como Deus não tem forma, então não tem como a gente ver Deus. Enfim, há uma discussão entre os teólogos, eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora. O fato é que a Bíblia diz que a gente vai ver Deus. Se só na pessoa de Cristo, enfim, não sei. Eu sei que a gente vai ver Deus, e a gente vai se alegrar com isso. E a gente vai estar muito satisfeito com isso, muito feliz na glória. O Dr. Martin Lloyd Jones disse que este é o alvo supremo da religião, ver a Deus. James Hastings falou: ver a Deus tem sido o último propósito de toda a filosofia, a última esperança de toda a ciência e permanecerá sendo o desejo de todas as nações. Todas as nações hão de querer ver a Deus. Salmo 24, versículo 3 e 4.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpe o seu coração. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3 diz, amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual é a esperança? É exatamente a de vê-lo como ele é. Por essa razão de esperança e pureza que só verão a Deus aqueles de coração limpo. Eu pergunto, você almeja ver a Cristo um dia? Você almeja se encontrar com Jesus, nosso Senhor, um dia? E dar um abraço nele, bem maravilhoso, bem especial, e dizer, Senhor, eu cheguei, tu me trouxe até aqui, apesar dos meus pecados e das minhas falhas e fracassos, o Senhor me trouxe a ti até aqui. Que abraço gostoso será aquele, irmãos, em que nos encontrarmos com o nosso Senhor, depois de tanta renúncia de si mesmo, depois de mortificar a carne, depois de muitas batalhas espirituais, nos encontrarmos de uma vez por todas com Deus e podermos vê-lo na beleza de sua santidade, ter o prazer de contemplar a sua glória a olho nu, e vê-lo e adorá-lo e cantar louvores por toda a eternidade e por toda a eternidade. Aquele que nasceu de novo anseia por isso. Aquele que é crente de verdade olha para as glórias deste mundo e vê que não encaixa, seu coração não se satisfaz com o ouro e tesouro desta terra. Aquele que nasceu de novo anseia estar com Cristo e com Deus e com a Trindade e com os santos de Deus e com a igreja na eternidade por todo sempre, vivendo na gloriosa majestade de nosso Senhor. Todavia, ouça, se você não vê a menor graça em Deus, em sua palavra, em sua beleza, em sua santidade, em sua misericórdia, se nada disso faz o menor sentido para você enquanto você está aqui na terra, saiba, também não fará o menor sentido para você se você for para o céu. Porque o céu será o seu inferno. O céu será o inferno de quem não gosta dos valores de Deus aqui. Se você não gosta do que Deus tem para lhe oferecer aqui, por que você vai gostar lá? Se você não gosta de ter tempo com o apóstolo Paulo aqui, por que você vai gostar de conversar com ele lá? Se você não gosta de ter tempo com Pedro, com João, com Lucas, com Marcos, com Mateus, por meio dos livros, aprendendo o que esses homens ensinaram, que graça vai ter você conversar com eles no céu? Que graça? Não vai ter graça nenhuma. Porque você não amou a Deus aqui. Não ache que só porque você morreu, você já passa a amar a Deus automaticamente. Neco-treco, negativo. Não é assim que funciona. Às vezes, irmãos, eu não entendo. E ao mesmo tempo me revolto com isso. As pessoas acreditam de um modo absurdo, de um modo ignorante, de um modo tolo, de que só porque morrem, automaticamente já tem direito ao céu. Automaticamente já tem direito ao céu. Há uma mentalidade geral nisso. Que gente perversa, gente maligna, gente mundana, gente sem futuro, que era sem futuro aqui na terra, vivia uma vida desregrada, desmantelada, do Gênesis ao Apocalipse. Aí, quando morre, vai para o céu. Aí, o pessoal faz logo uma camisa, né? Uma estrelinha brilha no céu. Só se for no céu da boca do leão. No céu, como assim? Se o indivíduo não amou a Deus aqui, por que ele vai amar lá?
Se ele não desejou ver Deus aqui por meio das Escrituras, se o coração dele não estava mergulhado nas Escrituras, por que que ele vai almejar Deus lá? Por quê? Não faz sentido. Então, caro amigo, ouça isso. Na eternidade só há um meio de prazer. Ou o supremo meio de prazer, colocando nesses termos. O supremo meio de prazer na eternidade resume-se a uma pessoa, Cristo. Se você não tem prazer em Cristo aqui, você não terá prazer em Cristo na eternidade. Se você não ama Cristo, você não amará lá. Cristo é a alegria do salvo. Cristo é a alegria do crente nascido de novo. Cristo é o prazer final de todo aquele que tomou sobre si a cruz e carregou até o fim, pisando espinhos e pedregulhos. Cristo é o prazer final. E se lá não tiver futebol, se lá não tiver cinema, se lá não tiver shopping center, se lá não tiver comida japonesa, ou se lá não tiver praia, ou se lá não tiver televisão, ou entretenimento, ou pescaria, ou redes sociais, se lá não tiver nada que tem aqui neste mundo, isso não nos fará falta. Por quê, pastor? Porque de uma vez por todas, teremos conosco aquele que é conhecido como o desejado das nações. Por toda a eternidade cantaremos em uma só voz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que foi morto, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como canta a famosa voz de veludo já falecida em 2015, Luiz de Carvalho. Ele cantava uma música dizendo: como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei para lá. Procurem essa música no YouTube, escutem essa música. O título é A Natureza, Luiz de Carvalho. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei para lá. Por isso que Paulo dizia que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Esta é a grande esperança do salvo, gozar da eterna glória com Cristo, da vida que não finda com Deus e de que em breve ele vai para lá. Hebreus 12, 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Venha comigo rapidinho para Apocalipse 22. E assim encerraremos esta mensagem sobre o coração bem-aventurado. O coração bem-aventurado é aquele que verá o Senhor na beleza de sua glória para todo sempre. Apocalipse 22, verso de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então, em nome de Deus e das Escrituras, lembre que seu coração é cheio de armadilhas. Vigie o seu coração. E por fim, higienize seu coração, a fim de que ele almeje cada dia mais ver a Deus na glória. Oremos. Pai, muito obrigado por tua bondade e misericórdia, Senhor. Não somos dignos de uma gota sequer do sangue do teu Filho derramado na cruz. Tu és Deus clemente, bondoso, maravilhoso. O fato de estarmos respirando significa que a tua misericórdia está nos cercando diariamente. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e falhas. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor Deus.
Perdoa as nossas fraquezas, as quais lutamos diariamente contra elas. Perdoa os sentimentos do nosso coração que não se coadunam com os sentimentos do teu coração. E assim, ó Senhor, dai-nos um coração igual ao teu. Um coração, ó Deus, santo, um coração limpo, puro. Dai-nos um coração, ó Deus, cada dia mais firmado nas Escrituras, focado na Tua palavra, Senhor. Para que assim possamos andar em santidade, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Andar em pureza de alma e de vida, Senhor Deus, em humildade, em amor uns com os outros, em bondade uns com os outros, Senhor Deus, em misericórdia, em benevolência, em perdão ao nosso semelhante, em perdão uns aos outros. Ah, Senhor, como o nosso coração é perverso e muitas das vezes nos leva para longe de Ti. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade da minha alma e da alma dos meus irmãos. Tem piedade do Teu povo, Senhor, pois somos profundamente carentes da Tua glória e da Tua graça. Assim permanece conosco, Senhor Deus, até o fim deste culto, pois tudo isso aqui é para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Gratos, todos nós digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar o último cântico.